Fala, gurizada! Primeira vitória do Grêmio que eu venho aqui comentar com vocês, falar um pouquinho mais sobre o jogo. Ganhamos. E não sei se tô gravando aqui no dia pós-jogo, né? Não sei se minha visão baixou um pouco a adrenalina, então até o tesão ali da coisa deu uma baixada, mas nada como uma vitória num jogo de Copa pra dar uma tranquilizada, pra gente lembrar um pouquinho do porquê que a gente torce pro Grêmio. E esse é o jogo do Grêmio, né, cara? A gente gosta desse tipo de jogo, né? A gente gosta muito mais desse tipo de jogo do que um campeonato de pontos corridos, né? Talvez eu tenha muito pra mim que se o Brasileirão não tivesse mudado de formato, né, e vindo a ser pontos corridos e não mais aquele mata-mata que a gente tinha com os 8 primeiros, acho que a gente tinha ganho mais um outro brasileiro ali depois de 2000, mas é isso, né? O Grêmio nasceu pra jogar mata-mata, né? Então também por isso é tão difícil pra gente ser campeão, né, do Brasileirão de pontos corridos, né? A gente gosta de final, a torcida gosta de jogos difíceis, de jogos que valem, né? Então nada melhor do que um jogo desse também pra elevar um pouco a moral do time. Não acho que tá tudo certo, não acho que a gente vai mudar da água pro vinho, mas de alguma maneira essa parte psicológica e essa parte parece de injeção de ânimo, ela precisava acontecer com o Grêmio, né? Tanto para dar um pouco mais de confiança pro Luiz Castro, tanto para dar um pouco de mais alegria, de mais respiro ali pro ambiente. Então acho que essa vitória de ontem ela tem muito a acrescentar além da vitória em si, né? Como eu falei, de nada adianta, por exemplo, a gente agora no final de semana perder do São Paulo, né? Na verdade adianta, né? Porque a gente tem 4 milhões, a gente segue na Copa do Brasil, mas eu acho que tem algo que eu percebi ontem que pra mim, o ponto mais nevrálgico da coisa, que eu tinha muita questão, até o Lucas Von falava muito, né, que esse time do Grêmio ele precisa da corda esticada, a famosa corda esticada para vencer, né? E em algum momento eu briguei um pouco com isso. Eu falei, pô, mas a gente não pode precisar da corda esticada. Pô, mas... Cara, a gente precisa da corda esticada. Tá? O Grêmio não vai fazer grandes coisas nessa fase, com esse time, com esse treinador, com as coisas como estão, se a corda não estiver esticada. O que é a corda esticada? É você precisar ganhar, é você dar tudo, é você... Cara, hoje a gente tem que ganhar, né? Entrar em campo com essa mentalidade, né, que muitas vezes eu não vejo acontecer com o Grêmio, né? Seja no Brasileirão, pega o jogo do Brasileirão lá contra o Mirassol, pega até o último jogo contra o Mirassol, né? O Grêmio não foi com a Copa, porque o Grêmio não precisava ganhar, ele precisava se manter vivo. E isso tem feito muito mal pro Grêmio, né? O Grêmio é um time que precisa entrar em campo com a faca aqui, porque senão não vai, irmão. Porque senão o nosso time ele não é muito bom e organizado, nosso time não é muito equilibrado, nosso time não... Então se a gente não tiver esse a mais da corda esticada, a gente não entrega, né? E o que me irrita, cara, o que me irrita como torcedor é que quando tem essa corda esticada, o Grêmio entrega, cara. Quando o Grêmio precisa ganhar um jogo, quando parece que esse jogo tem que ganhar, e tem pressão, e tem torcida reclamando, e tem protesto na geral, o time joga, né? E sim, não tô dizendo aqui que muda de uma certa água pro vinho, que o time começa a criar, que chega um monte de bola no Carlos Vinícius e o time tem 500 chances de gol, não é isso. Mas para um time que não tem uma grande organização, para um time que muitas vezes depende de uma ou outra jogada, você chegar firme em toda a bola, você querer ganhar toda dividida, aquilo faz 1000% diferença. E como eu falei, me irrita porque o Grêmio não consegue ter essa ganância, ter esse esforço, ter essa corda esticada todo jogo. Realmente porque não dá. Né? Você tem campeonatos ali aonde não tem essa pressão, né? Você vai lá jogar pode ser contra o Mirassol, você vai daqui a pouco lá jogar contra o Atlético, não
tem essa pressão de ganhar. É aquilo. É bom ganhar, mas assim, se empatar, e esse se pro Grêmio fode o time do Grêmio. Mas fode o time do Grêmio. Porque o Grêmio, como eu falei, precisa da corda esticada. E no jogo de ontem, pra mim, isso foi a maior atualização, realização na minha cabeça. Eu sei que muita gente já tinha percebido isso, mas eu ainda imaginava um Grêmio que podia render mesmo sem isso. Né? Hoje eu não acredito mais num Grêmio que consiga render ou até ganhar jogos, principalmente fora da arena, com essa corda esticada. Quando a gente joga na arena, a gente tem essa corda esticada por natureza, né? Porque tem a torcida, então vai acontecer isso. Mas quando a gente joga fora, a tendência é que essa corda, se pode perder, pode empatar, então acaba que, né, muda um pouco as coisas. Mas a gente tem muita coisa boa do jogo de ontem para tirar. Eu acho que muitos jogadores ali conseguiram fazer boas atuações, né? Como eu falei, eu não acho que foi uma atuação para lá de nota 7 do Grêmio. E não precisa. Esse é o ponto. Quando se tem a corda esticada, né, e você consegue ter uma atuação... o Grêmio, o time do Grêmio, se a gente for pegar no papel, assim, não é pra estar onde está no Campeonato Brasileiro. Não é pra estar no G4, mas não é pra estar onde está no Campeonato Brasileiro. Então, se eles conseguirem fazer o básico, a coisa vai funcionar, minimamente, que é o que a gente quer agora, né? Mas... enfim, é uma ótima notícia que a gente classifica na Copa do Brasil, que a gente vai para as quartas de final. E acho que se a gente não pegar o Palmeiras, talvez o Cruzeiro ali, existe uma boa possibilidade da gente estar fazendo a semifinal, né? Então mudam-se um pouco ali as expectativas até para essa Copa, que eu acho muito bom. E já tô achando bom a gente ter caído da Sul-Americana, porque dá um alívio, dá um respiro pro calendário, mas, como eu já tinha falado para vocês, eu achava o caminho da Sul-Americana o mais possível da gente cavar uma vaguinha na Libertadores. Hoje eu já acho a vaga na Libertadores um sonho, né? Que aí, Deus seria muito gremista se a gente conseguisse essa vaga para Libertadores via Copa do Brasil, ou, enfim, brasileiro acho inimaginável. Mas vamos falar um pouquinho das atuações, né? Eu vi muita gente falando, nossa, que jogo bom desse, daquele. Cara, assim, primeiro que eu acho que eu quero contestar aqui, eu não achei que o Marlon fez um jogo sensacional, muito pelo contrário. Eu acho que o Marlon já fez jogos muito melhores com a camisa do Grêmio, com muito mais apoio ao ataque, com muito mais triangulação ali com ponta. Eu lembro de ter percebido nos 15 primeiros minutos, assim, o Marlon errou uns 5, 6 passes, né? Tô falando que o jogo do Marlon foi ruim? Não. Por quê? Porque acho que ele foi um dos caras mais aplicados mesmo, taticamente, se esforçou pra caramba defensivamente. E é isso que a torcida do Grêmio precisa. Você entendeu? O cara não precisa nem fazer um jogo assim que tipo, meu Deus, deu assistência, fez... Não, cara. Se chegar em toda a bola daquele jeito, puxar o time e tal, vamos falar que você fez um grande jogo. É isso que a torcida do Grêmio precisa. Né? Então, novamente, falando de atuações, acho que o Marlon foi um 7, assim, 6,5. Não acho que ele foi pra cima disso. Por quê? Porque eu espero mais do Marlon. Eu até joguei com o Marlon. Né? Quando eu era mirim, quando eu era pré-mirim, jogava com o Marlon, me driblava pra caralho. Mas e eu sei que ele consegue dar mais que isso. Né? Então não vou falar aqui que ele fez um grande jogo. É ótimo que ele esteja voltando. É outra vida na lateral esquerda, com certeza. Mas ele pode render muito mais. O Pavon fez um grande jogo. Né? Aí a gente tá falando de um cara que não consegue entregar muito mais que aquilo ali mesmo. O Pavon entregou tudo. Ele entregou gol, o Pavon entregou jogado, o Pavon entregou... vez ou outra ele driblava 1, 2 ali e conseguia jogada, entendeu? Então eu acho que sim, ali o Pavon fez o jogo, talvez um dos melhores jogos dele com a camisa do Grêmio, e mais emblemáticos também. Né? Achei o Pavon sensacional. Né? E pode estar vindo aí, talvez, o nosso titular da ponta direita, claro, sem a presença do TT. Acho que ainda é coisa pra gente construir, mas muito possivelmente vamos ver mais o Pavon ali até como titular. Mas mesmo não como titular, como reserva, é um cara que agrega. Né? É um cara que, se a gente tira
toda a bagagem de o time tá uma bosta, tem muita pressão, nada tá dando certo. Se a gente tira isso e olha pro Pavon, cara, é um dos caras mais forçados do grupo. É um dos caras que mais joga pelo time. É um dos caras que mais entende o Grêmio. O que tem que ser feito, né? Como até acho que o narrador ontem falou, no momento que o Pérez, que não vamos falar do Pérez, mas que o Pérez erra uma hora, o Pavon olha e fala, vamos, tenta de novo. Porque o Pavon faz isso, ele consegue fazer isso. Tá todo mundo vendo ele, tá um caos, o time tá tomando, e o Pavon vai, tenta e chuta lá de fora da área e foda-se. Em algumas horas irrita? Sim, mas é o que é necessário. Então, pô, parabenizar aqui, achei um baita jogo do Pavon. Outras avaliações individuais, eu acho que o meio do Grêmio, com o Vila Sante, é muito mais perto do que o Luiz Castro quer, porque o Vila Sante é aquele todo meio de campo, ele faz tudo, ele corre, ele tá em todo lugar. Ainda não tá no melhor dele, né? Já vimos o Vila Sante jogar muito melhor do que ele tá jogando, mas já é muito bom. Né? É ele que incomoda lá no ataque, tem aquele cruzamento, pra mim, até agora eu não sei, tá? Pra mim eu não sei se é pênalti ou não no Vila Sante, mas fato é que ele tava ali, né? Muita gente pegando no pé do Nardoni, mas eu ainda acho que o Nardoni não tá na posição ideal, né? Eu não vejo o Nardoni, principalmente na saída de bola, como um 8, que é o que ele tá sendo aí, eu vejo ele muito mais como 5. E não sei exatamente como vai acontecer agora com o croata ali, se o Noriega perde a posição, talvez. Alguém vai ter que perder a posição, se o croata for titular. Né? Então vamos ver o que vai acontecer. Não achei um grande jogo do Noriega, tá? Tenho minhas reticências sobre o Noriega, acho que ele voltou muito mala, tá? Da parada e depois de quase ser vendido e ter aquele, nosso Noriega craque, não sei o que, seleção peruana e pipipi, papapó. Calma. Né? Calma, acho que ainda tá pesado, acho que tem que entregar mais, principalmente na construção. Ontem o Wallace construiu mais que o Noriega. Falando de Wallace, meu pai ontem falou, cara, esse Wallace é muito bom, muito melhor que Wagner Leonardo. Eu falei, calma. Parece. Mas também não vamos jogar o cara lá em cima, porque daí se ele faz 1, 2, 3 jogos equilibrados, mais ou menos, a gente já vai... Né? Já vai quebrar toda a expectativa do garoto. Né? Então acho que tem que ter calma, mas me parece uma contratação muito adequada para a nossa realidade. Né? É esse o tipo de contratação que o Grêmio tem que fazer, assim como o Diego Caetano. O Diego Caetano eu ainda acho que, para mim, ainda não mostrou tanto assim, mas mostra saber onde ele tá, pelo menos. Eu acho que esse é o ponto. Tá no Grêmio. Tá no lugar que tem que vir e dar carrinho, tem que vir e brigar por toda a bola, tem que estar cansado, teve cansado o segundo tempo inteiro, mas se doou o segundo tempo inteiro. Né? Então, tô bastante contente com essas contratações, apesar de achar que sim, talvez a nossa torcida merecia contratações maiores, merecia nomes de mais peso, mas assim, o Grêmio não tem de onde tirar. Né? Então é isso que a gente tem por hora. Achei um jogo muito equilibrado do Wallace, muito equilibrado do Diego Caetano, então tô bem contente com essas duas contratações, como falei. E o Grêmio ainda precisa ajeitar o meio campo. Né? Quero fazer um outro disclaimer aqui, que eu acho que o Amuso não voltou, né? Não sei se a gente tá de acordo, mas o Amuso não voltou. Não sei por onde ele foi na Copa do Mundo ali, não foi pra Copa, mas não voltou também de onde ele foi. Né? O Amuso do primeiro semestre e o Amuso do segundo semestre são pessoas totalmente diferentes, são jogadores totalmente diferentes. Né? Tanto que tem vários jogadores perdendo a titularidade, mudando, né? Tivemos ali o meio, aconteceu lá com o Diego Caetano, com o Wallace no Wagner Leonardo, o Marlon no Pedrinho, que o Marlon voltou e tal. E agora eu acho que o que vai acontecer, o próximo que tá pedindo passagem ali na fila, provavelmente vai ser o Giovanni Cabral. Né? Como isso vai acontecer, não sei. Ontem ele ainda não entrou entendendo muito a velocidade do jogo, eu acho que ele ainda tá se adaptando um pouco, principalmente ao estilo, principalmente ao time. Ele é um cara de muita força, e para jogar ali na do Amuso, talvez ele tenha que ter um pouco mais de velocidade, então acredito que até vai ter que ter um trabalho um pouco mais de físico mesmo, né, com preparador físico, para tirar um pouco tamanha potência, tamanha força e dar para ele um pouco soltar, né, aquela musculatura dele ali. Mas eu acho que é a tendência de acontecer, né? Assim como
aconteceu na direita, o Pavon agora, enfim. Então ainda somos um time em mudança, em reconstrução. O Grêmio tá se encontrando. E para um time que tá se encontrando, se não jogar com a corda esticada, como eu tava falando, não vai. Né? O Grêmio não tá azeitadinho, não tá tudo bem, não, então precisa jogar com a corda esticada. E o que eu tô achando? É a gente que tem que lembrar os caras, pelo que eu tô entendendo, que eles têm que jogar com a corda esticada, seja dentro da arena, seja fora da arena. Né? Porque parece que naturalmente não tá vindo ali o toque. Né? Então a gente precisa lembrar os caras que precisa jogar. Precisa ganhar do São Paulo. Ah, mas daí não vai ganhar. Eu também não sou aquele cara que cobra resultado. Mas precisa jogar como se precisasse ganhar do São Paulo. Porque se não jogar precisando ganhar, aí pra mim é um problema. Aí pra mim é um problema. Porque ontem, jogou precisando ganhar do Mirassol e ganhou. Ontem o resultado tinha muito mais impacto por ser um mata? Sim. Mas se a gente não ganha do São Paulo, a coisa vai azedando no Brasileirão. Né? E agora, me parece que a gente tem o Grêmio gosta muito disso, né? Olhar para a Copa. A gente precisa sim, agora, olhar para essa Copa do Brasil, porque eu acho que existe uma chance ali de chegar numa semifinal. Talvez até chegar numa final. Porque eu tô vendo os outros times, eu vi Vasco jogar, eu vi Santos jogar, eu vi até o Palmeiras jogar. O Palmeiras fez um primeiro tempo ruim contra o Fortaleza, o segundo tempo sim foi muito bom. Então assim, eu vejo uma possibilidade ali, né? Eu acho que até dá para sonhar com a coisa, né? Mas precisa dar a corda esticada, também para dar essa confiança, né? Até ontem muita gente reclamou, mas baixou muito o bloco. Meu velho, ontem tinha que ganhar. Se tivesse que ficar os 10 dentro do gol, tinha que ficar os 10 dentro do gol, cara. Porque o Grêmio, como eu falei, não é um time azeitado, todo mundo cansou. Os pontas cansam, o Giovani não entra bem e tal, o Pavon cansa bastante, o meio cansa, o Dodi não é aquele cara que consegue dar uma grande segurança para reter a bola também, mas não acho que ele tenha sido problema de entrar ontem. Acho que, sim, o Pérez eu acho um problema, e acho que o Grêmio tem que se desfazer dele nos próximos meses aí, talvez na próxima janela. Mas o Dodi não é um grande problema, principalmente para entrar nesse tipo de jogo, só que, fato é, o Grêmio cansou, o Grêmio estava jogando com resultado, e o Grêmio não é um time muito melhor que o Mirassol, né? Então a tendência é que o jogo vire aquilo que virou. Ah, eu não gosto de olhar o Grêmio se acadelando pro Mirassol nos últimos 15 minutos. Não gosto, cara. Não gosto. Claro que não gosto, cara. Mas assim, acho que é circunstância do jogo. Né? A gente sabe mais do que ninguém. Pô, falta 10, 15 minutos para acabar um mata-mata. A gente tá na frente. Meu filho, é bola pro mato, acabou o jogo. E vamos fazer isso. Não temos vergonha de fazer isso. Não temos vergonha nenhuma de fazer isso. Mas nenhuma. Zero vergonha. Tá? Quem tem vergonha aí é quem se acostumou muito com o Maicon, com o Arthur, com o Luan. Cara, o Grêmio não foi assim. Né? Não sou velho, não vi lá tantas coisas do Grêmio, mas o que vi, o que sei é que o Grêmio nunca foi assim. Tá, tem que voltar, baixar o bloco contra o Mirassol, chutar a bola, porque na fase não tá boa, nosso time não é o pica, então vamos fazer isso, foda-se, vamos ganhar aqui, pô. Né? Talvez isso falta também em jogos brasileiros, pô. Mas a corda tem que estar esticada, né? Acho que essa é a mensagem que fica para mim desse último jogo. E obviamente temos que celebrar a vitória, respirar. Acho que, como eu falei, vai trazer confiança pro time, vai trazer um alívio grande, mas temos que ter essa noção. Para ganhar, para esse time do Grêmio ganhar, tem que jogar com a corda esticada. E a partir de agora, não só na Copa do Brasil, todos os jogos do Brasileirão dentro da arena são finais. Então a corda tem que estar esticada. Rapaziada, é isso. Até o próximo jogo aí, São Paulo na Arena. Valeu, nos vemos no próximo jogo. Abraço.